Fala pessoal, de volta aqui com mais um vídeo. Já tinha um tempinho que eu não falava aqui como é que está o status da situação do vestibular, do PAS-UNB, enfim, dos processos seletivos para a Universidade de Brasília. Então eu até recebi uma mensagem hoje no Telegram lá, perguntando como é que estava, e aí eu resolvi gravar esse vídeo. Eu estava lembrando, a semana passada, de trazer um vídeo recente, porque o último que eu gravei foi no final de junho, né? Acho que de lá para cá, acho que eu não cheguei a comentar diretamente sobre como estava a situação. Pois bem, eu relatei lá, no primeiro vídeo que eu fiz, acho que foi em abril mais ou menos, eu comentei que tudo ia depender, a gente estava na questão da pandemia, tudo ia depender dos acontecimentos até o meio do ano mais ou menos, né? Aquela questão da curva e tal, então nós tínhamos dois cenários ali naquela época. Um primeiro cenário que seria se de fato ocorresse aquele fenômeno que foi falado, de uma curva acontecer, uma queda logo de cara até junho e um retorno das aulas da rede pública e da rede particular em junho, julho, né? Provavelmente esses processos seletivos eles retornariam com a possibilidade aí por exemplo, do vestibular ter uma prova, em vez de ter a prova em junho, ter a prova em agosto, né? E nós tínhamos um segundo cenário que eu cheguei a comentar em outros vídeos, que seria que se isso não acontecesse, o que aconteceria, o que nós teríamos de cenário, né? Eu cheguei a gravar um outro vídeo mostrando a publicação da Universidade de Brasília, falando da questão de estudar a retomada do semestre, né? Que ela estava estudando a questão da retomada do semestre para agosto. E naquele vídeo eu comentei que então acaba que prevaleceu a segunda possibilidade, ou seja, não ocorreu o que esperávamos para o primeiro semestre, e agora a gente tem uma situação para o segundo semestre que me parece que está caminhando aí para algumas coisas um pouquinho mais certas, tá? Mas ainda assim não temos nada de concreto. Mas aí eu vou atualizando para vocês aqui o que nós temos hoje 7 de setembro, o que nós temos hoje de cenário aí para 2020, o que esperar para essas provas, para esses processos seletivos, tá bom? Então vamos lá, a Universidade de Brasília, eu já tinha publicado que ela estava estudando a possibilidade de retorno lá no final de julho, e esse retorno, ele de certa forma aconteceu em agosto, né? A universidade praticamente já voltou a funcionar de maneira remota, assim como a rede pública e a rede privada também está, né? Nesse meio termo nós tivemos idas e vindas no que diz respeito ao retorno das aulas presenciais da rede pública e também da rede privada, da rede particular. Na rede particular foi até autorizado, a última notícia é que foi autorizado, algumas até parece que já iniciaram o retorno, ou estão estudando essa questão do retorno, né? Porque no primeiro momento falou que podia voltar, depois revogaram e tal. Enfim, parece que um retorno aí mais certo está previsto para o final geral, né, da maioria das escolas, aqui mais para o meio, segunda quinzena de setembro, da rede privada. Então a rede privada tem essa possibilidade de retorno, os estudantes. A rede pública ainda não temos essa possibilidade. Os dados mais recentes nos mostram aí uma queda na curva do número de casos. Isso pode ser um sinal positivo de que o governo deve estudar possibilidades de retorno das aulas presenciais. Acho que talvez seja muito cedo esperar isso para outubro, para setembro ainda. Acho difícil, talvez, porque a rede pública, estudantes da rede pública retornando, significa um impacto de muita gente no Distrito Federal, né? Quase 1 milhão, né? Se juntar estudantes, servidores, professores, toda a equipe que vai trabalhar na escola, provavelmente vai dar mais de 1 milhão de pessoas ou chegar perto disso. Então é muita gente. Seria um impacto grande nos ônibus, na rodoviária, no movimento, para tudo quanto é canto, além da questão do espaço da escola, né? Então eu acho que isso não deve acontecer ainda em outubro. Eu sinceramente acho que não vai acontecer. Eu acho que existe uma possibilidade de ficar esse vai e vem na rede pública, isso se arrastar talvez para o ano inteiro, ou um retorno em novembro, talvez, né, com mais segurança, com essa curva bem estabilizada, com casos muito pequenos no Distrito Federal. Porque os países, por exemplo, que retomaram as aulas, muitos deles
tiveram que recuar um pouco por conta do número de contágios, né, que aumentou bastante com a retomada dos estudantes. Inclusive, aumento muito grande, né, de professores infectados. Então, a gente tem esse problema aí. Então, o que nós temos aí? Possíveis cenários, né? A prova do vestibular eu já tinha sinalizado no último vídeo para vocês a possibilidade de janeiro e fevereiro, e é justamente nesse sentido que eu tenho trabalhado, tá? Um termômetro, eu sempre, para muita gente que me pergunta, até lá aqui no YouTube também, e aí, como é que tá a situação? Vai ter ou não vai ter a prova? Eu sempre digo, um termômetro para isso são os concursos públicos. O dia que os concursos públicos voltarem, tiver prova de concurso público, começar a ter prova todo final de semana de concurso público igual tinha, sinal que os vestibulares também vão voltar na mesma época, tá? Porque ambos usam a escola para aplicar a prova. Então, seja vestibular, seja PAS-UNB, só volta quando voltar concurso público. Então, quando a gente voltar a ter provas de concurso público ocupando colégios, aqueles concursos grandes, principalmente aqui no Distrito Federal, né, que é a capital dos concursos, então concursos maiores, quando você tiver esses concursos sendo autorizados, a retomada desse concurso de aglomerar pessoas nos finais de semana para fazer prova em várias faculdades, em vários colégios no final de semana, significa que vestibular também você vai poder ter, né? Então, todos os vestibulares do Brasil estão suspensos nesse momento, mesmo alguns lançando, alguns colocaram calendários mais para frente, né? A FUVEST, por exemplo, você tem provas ali mais para frente, o Unicamp, você também tem primeira fase, finalzinho, na segunda fase no ano seguinte. Então, esses processos, existe a possibilidade deles mexerem, algumas universidades mexeram, publicaram o calendário e algumas mexeram nessas datas e jogaram bem mais para frente. Algumas provas, por exemplo, de concurso estão sendo remarcadas para março, tá? Fevereiro, março. Então, provavelmente a época em que a gente vai ter talvez mais condições de aglomerar pessoas ali no espaço para poder aplicar uma prova, tá? Então, eu continuo trabalhando com essa perspectiva. Vamos para o calendário aqui, só para a gente lembrar mais ou menos das datas, tá? Vestibular UNB, falando rapidinho do vestibular UNB. O vestibular UNB, que tradicionalmente acontece no meio do ano, o edital sai ali em abril mais ou menos e a prova ocorre lá em junho, nós vimos que esse é o que está mais atrasado, esse é que deve ser o primeiro, talvez o primeiro que vai sair, né? Eu creio que a universidade vai manter. Ela já, na verdade, sinalizou que ela apenas suspendeu, ela não cancelou nada, ela apenas suspendeu publicações de editais, tá? E até porque para não gerar expectativa, porque se ela publica um edital, ela tem que dizer, ela tem que falar qual data, né, que vai ter que ser essa prova, qual data de inscrição, e para não ficar gerando expectativa e remarcando, é melhor nem falar. Mantém suspenso e depois libera o negócio de uma vez só, sem precisar ficar remendando o tempo inteiro. Então, vestibular. Eu creio que vai ser a primeira coisa, assim que retomar a possibilidade de aplicação de provas, eu acho que vai ser a primeira coisa que vai acontecer. Então nós temos alguns cenários em relação ao vestibular. Isso, de repente, pode até ocasionar um encavalamento dos vestibulares aí, mas eu ainda não trabalho com a possibilidade de cancelamento do vestibular 2020, tá? Então, vamos lá. Eu ainda trabalho com uma possibilidade de provas ou em dezembro ou em janeiro do vestibular, tá? Então eu trabalho com uma possibilidade remota em dezembro, mas uma possibilidade talvez maior em janeiro. Logicamente, tudo vai depender do que acontecer com a questão de saúde, as evoluções dos casos do coronavírus, mas existe uma possibilidade então de uma retomada de aplicação aqui em dezembro ou janeiro do vestibular, tá? Com muito mais chance disso acontecer em janeiro, tá? Isso se não acontecer em fevereiro, ok? Mas eu ainda acho que se tudo der certo até dezembro, é possível que em janeiro a gente de repente possa ter alguma coisa, tá? Ou então aqui em fevereiro, tá? Em relação ao vestibular. Em relação ao PAS-UNB, que a galera também tá doida aí para saber, o que eu mais ou menos sinalizo. O PAS-UNB nós tínhamos tradicionalmente
o edital saindo aqui, ó, em outubro, tá? O edital, ele até pode sair aqui, tá? O edital sai tradicionalmente aqui. Sair edital e inscrição aqui em outubro. Pode ser que a universidade libere, não teria problema algum liberar a inscrição e edital aqui, tá? O detalhe é que se ela lançar o edital, ela vai ter que falar em quais datas vai ter prova. E o edital é cheio de data para tudo quanto é lugar, e corrigir isso dá trabalho, tá? Então pode ser que ela não lance esse edital, mas tradicionalmente ela pode lançar esse edital aqui em... Ah, coloquei em outubro, mas não é outubro não, esquece que é outubro não. É setembro, tá? Setembro. Normalmente aqui a partir da segunda quinzena que eles lançam aqui o edital. Então quer dizer que está perto, né? Está perto da data que tradicionalmente, em tempos normais, a universidade lança esse edital. Pode ser que ela lance esse edital? Pode ser que sim. Pode ser que lance, que indique datas ali para janeiro, para fevereiro. Pode ser. Ou ela prefira não lançar porque vai ter que ficar remendando essas datas e alterando o edital várias vezes. Então pode ser que ela segure esse edital mais para frente, lance um edital ou em novembro, tá? Ou um edital em dezembro, ok? Então tem essas possibilidades aí. Provas do PAS para mim não tem como acontecer antes de fevereiro. Então eu trabalho com a possibilidade só de fevereiro em diante que aconteça essa prova, tá? O edital, porque tem um tempo ali, o edital sai, a prova não pode ser na semana seguinte, porque normalmente eles deixam ali 3 semanas para inscrição, aí tem que ter um período para recurso, tem que analisar documento, tem que fazer um monte de coisa. Então, não pode ser, então tem que ser uns 2, 3 meses antes da prova. Então, por isso que eu acho que essa prova ela vai ser lá para fevereiro mesmo. Eu não consigo ver essa prova acontecendo antes disso não, tá? Porque tem a do vestibular para sair também, e é um processo seletivo grande. Eu duvido que a universidade vai fazer vestibular e PAS ao mesmo tempo, porque são 2 processos seletivos que vão sobrecarregar o sistema da UNB, sistema de inscrição, e provavelmente o Sebrasp não deve estar com tanta gente assim trabalhando nesse período de pandemia, então eu acho difícil eles tocarem esses 2 processos ao mesmo tempo, né? Então eu acho que vai ser um de cada vez, e se for um de cada vez, o vestibular tem que vir primeiro. Por isso que eu acho que o vestibular deve sair primeiro e o PAS UNB deve sair em segundo, tá? E aí muita gente tem ficado na dúvida, mas e se cancelar? Cancelar? Bem, pessoal, não é impossível de acontecer, mas eu acho difícil. A universidade, se fosse fazer isso, já tinha se pronunciado. Até agora não se pronunciou, já destacou em várias reportagens que tem interesse em manter esses processos seletivos. Então eu imagino que eles não serão cancelados, que você tem ali a questão de apenas prorrogar o período de inscrição, o período de aplicação de prova. Não só essa realidade, às vezes vocês perguntam como se parecesse que é só Brasília. É Brasil inteiro, os vestibulares todos estão parados, não tem nada acontecendo, né? Eu tinha dito para vocês que um bom sinal seria se a universidade retomasse o semestre. Isso é bom, por quê? Porque o semestre corre. Então, se acaba o primeiro semestre, se acaba o segundo semestre, você tem aquela questão de convocar o pessoal que está na lista de espera, que tem gente lá na lista de espera da primeira chamada do PAS, tem gente, não houve a convocação da segunda chamada, dos ingressantes do segundo semestre, porque nem começou o segundo semestre. Então você tem tudo isso para acontecer. E a universidade voltando e aí o semestre acontecendo, já essas coisas vão acontecendo naturalmente, a universidade vai resolvendo a questão do calendário, tá? Então o cenário é esse, ele se mantém ainda. Eu acredito que prova para esse ano não tem como, nem vestibular e nem PAS UNB, vestibular só assim, se melhorar bem lá em novembro, em outubro, mais ou menos a gente chegar no mês que vem e tiver bem baixo mesmo o número de casos ali, pode até ser, mas eu acho que a Universidade de Brasília vai ser muito prudente nesse sentido. Ela só vai fazer quando tiver muita segurança de que pode acontecer, de que pode realizar esse processo seletivo, tá?
Normalmente você tem no vestibular UNB 20 mil pessoas inscritas, então ela até poderia pulverizar 20 mil pessoas em diversas escolas do Distrito Federal. Talvez daria para fazer com distanciamento social, sei lá, 10 pessoas em cada sala, talvez até conseguiria, mas ainda assim eu creio que se ela for fazer é de dezembro para frente, provavelmente não vai fazer antes, porque as aulas presenciais não retornaram. Enquanto as aulas da rede pública não retornarem, não tem como acontecer nada, 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 nada. Por quê? Porque se as aulas presenciais da rede pública voltarem, né, ou de todas as particulares, tudo voltar, as faculdades também voltarem, significa que está tranquilo já a questão do distanciamento e que pode tocar normal, que não tem possibilidade grande de contágio. Aí você pode fazer qualquer processo seletivo, tá? Então é mais ou menos nesse sentido, ok? O que vocês têm que fazer nesse momento? Se manter estudando, né? Na medida do possível, se manter estudando, porque, como eu disse para vocês, se você para de estudar agora e você retoma quando o edital sair, um edital vai sair com 1 ou 2 meses para essas provas. Você vai ter que revisar tudo que você estudou ou começar do zero em 2 meses. Então tem que aproveitar, de repente, um tempo que você ganhou para revisar com calma aí, né? Você nem precisa, talvez, nesse momento, estudar muitas horas por dia, mas desde que você faça uma regularidade ali de pelo menos 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas por dia, que você consiga estudar um pouco mais tranquilo também, e sem muita pressa, mas que você continue estudando de maneira contínua para não ficar nada para trás. No caso do PAS UNB são muitas obras, né? No caso do vestibular eu recomendo que aproveite também para estudar as obras do PAS, porque isso é um balizador muito grande, muito importante, né? Para a realização dessas provas. Então, PAS UNB, vestibular UNB, Enem, tá tudo travado, viu? Eu não falei do Enem aqui, mas o Enem, o pessoal acabou remarcando, fez a consulta e tal, jogou para o ano que vem. Então, por enquanto, está para o ano que vem, mas, e aí eu acho que talvez até corra o risco de ficar embolado, junto com o PAS UNB, Enem, vestibular, fique embolado ali. Lógico que a Universidade de Brasília não vai colocar no mesmo dia do Enem, provavelmente não vai colocar nada no dia do Enem, mas a gente tem que ficar, então, atento a tudo isso, tá bom? Tendo novidades, eu destaco aqui para vocês. Então, o esquema é permanecer conectado, estudando ali, seja para o vestibular, seja para o Enem, para o PAS. PAS UNB, principalmente as obras, o vestibular UNB, obras também se der do PAS UNB, mas revisar os conteúdos, fazer bastante questões. Provavelmente o tempo que você já teve até hoje deu tempo de você estudar provavelmente todos os assuntos, ou se não, tem que vencer esses assuntos, fazer muitas questões desses assuntos todos, mantendo sempre um contato ali. Quanto mais questões você fizer, mais chance você tem de reter aquele conteúdo e estar preparado quando esse edital sair, né? Quem vai fazer o vestibular da UNB, com certeza vai fazer o Enem também. Estudando para um, você sabe que você vai estar estudando para o outro também, porque os conteúdos escolares são os mesmos, né? Então, o perfil da prova muda um pouco, mas os conteúdos são os mesmos. Então, a gente tem que ficar de olho e preparado para isso. Se caso, no pior dos cenários, no pior do pior dos cenários, por exemplo, a universidade não resolva fazer o vestibular UNB, você ainda tem o Enem pela frente e aí você pode, já vai estar estudando também para o Enem, né? Então não vai te afetar tanto assim, tá? Mas eu acho difícil isso acontecer, tá? A gente vai aguardar a universidade, ela já anunciou que está estudando em momento oportuno o lançamento dos editais para poder sinalizar possibilidades aí. Mas antes ela está se organizando nesse momento, então enquanto ela não se organizar, não tem como ela lançar, fazer um planejamento maior. Primeiro ela vai organizar como é que está o semestre para depois pensar os vestibulares, o pessoal que vai chegar, tá? Então fique tranquilo, não temos resposta para nada ainda, né? E a gente aguarda o que vai acontecer. Então, tudo suspenso, a gente permanece do mesmo jeito, conectado, estudando e aguarda aí as notícias, né? Mas com possibilidades aí, como eu falei, de novidades em dezembro, janeiro, fevereiro, tá? Antes disso, difícil, tá? De acontecer alguma movimentação, a realização de prova principalmente, ok? Então é isso, eu queria destacar isso para vocês, deixar vocês aí mais tranquilos em relação a isso, de que tem um tempo ali ainda, né?
e ao mesmo tempo para melhorar um pouco, né, para diminuir um pouco dessa angústia de saber se vai ser o mês que vem, se não vai. Dificilmente será. Mas tudo que eu estou falando aqui nós não temos resposta ainda. Eu estou destacando pela análise que eu estou fazendo, então é minha opinião em relação em cima de tudo isso aí, tá bom? Continue conosco aí, volto com qualquer momento aí com novidades para vocês. Até mais!